Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Delphi. Bem, nessa videoaula nós vamos estender nosso projeto da tela base de cadastro de cliente que a gente fez na aula passada e a gente vai montar esse esquema aqui, né, relacional. Nós temos aqui um cliente ele está relacionado a uma região e um cliente ele pode ter vários dependentes. Então, para a videoaula não ficar muito longa, o pessoal aí ficar com muito sono, né? A gente vai dividir essa videoaula em duas partes. Primeiro eu vou configurar o data model do Delphi para a gente poder trabalhar com essa estrutura aqui, né? E depois eu vou pegar e montar a parte da interface. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos pegar lá o nosso projeto que a gente já iniciou aqui no Delphi. Deixa eu colocar o nome cadastro de cliente aqui, né? Só para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Cliente. Então a gente vai pegar aqui o data model agora. Deixa eu pegar e já colocar esse cara conectado aqui. Vou colocar aqui como ponto e vírgula, vou colocar password. A gente não tem que digitar toda hora aqui, deixa eu mandar conectar. Conectou, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a conexão aqui, né? E vamos fazer os mesmos componentes que a gente colocou aqui, mas só que para cada um daqueles itens que a gente colocou, que seria para região e dependentes. Então vamos colocar o query, né? A do query. Vamos lá, do query. Vou colocar duas A do query aqui. Como não fiz nada aqui, eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui também. Copiei. Bem, além do A do query, nós vamos utilizar daqui da paleta da Tacos, a gente vai usar dois providers. Vamos colocar aqui os providers que nós vamos estar utilizando, né? E vamos utilizar também dois client dataset, tá? E vamos utilizar dois data source. Então vou configurar essa primeira parte aqui de cima. Vou colocar aqui tudo separadinho para a gente colocar um embaixo do outro aqui, né? Beleza, vou colocar um data source aqui e aqui também. Ok. Vamos lá. Então essa query aqui, ela vai ter o seguinte nome. Eu vou colocar o nome dela de que, nesse caso, eu vou colocar região. Vou colocar aqui o nome desse cara de P região. Deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido. E esse cara aqui de M região. Vou botar no lugar errado. M região. Esse outro cara aqui vai ser o DS região. Beleza? Opa, aqui não ficou não. Aqui é P região. Ok. E agora esse cara de baixo vai ser o dependente. Então eu vou colocar aqui dependente. Deixa eu copiar esse cara aqui. Esse cara vai ser o P dependente. Esse cara vai ser o M dependente. Então coloquei no lugar errado de novo aqui embaixo, né? E esse cara aqui vai ser o DS dependente. Vamos lá. DS dependente. Beleza, vamos fazer as ligações aqui agora, né? Vou colocar aqui um embaixo do outro, beleza? Esses caras aqui que não estão embaixo um do outro, né? Aí, mais ou menos. Ok. Vamos lá então, vamos fazer as ligações. Esse cara aqui eu tenho que ligar no nosso connection, né? Vou colocar no connection, vou ligar esse cara aqui de baixo também no connection. Esse cara tem que estar ligado nesse, então eu vou colocar dentro desse cara o que é região. Esse cara eu tenho que ligar o provider daqui embaixo da região, então eu vou colocar o P região. E esse cara aqui eu vou ligar no M região lá, que é a nossa memory, né? A nossa tabela da memória, que é esse cara aqui.
Então esse cara liga nesse, esse cara liga nesse, esse cara liga nesse. E esse daqui liga na nossa conexão. Vamos fazer a mesma coisa que já está ligado no connection. Nós vamos fazer a ligação agora nesse cara no query lá, que é o que dependente. Esse cara aqui eu vou ligar aqui embaixo, né, que é no provider. Aí eu vou ligar nele no P dependente. E esse cara aqui vai ficar ligado no M dependente. Beleza? Bem, feito isso, agora nós vamos fazer a seguinte configuração. Esse cara aqui eu não vou fazer persistência agora, mas se eu fosse fazer eu já colocaria também os apply updates. Eu vou colocar a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, nesse cara, de colocar o apply updates aqui, a gente vai fazer também lá no nosso, como a gente vai persistir ele, né? A gente vai fazer uma tabela de filha desse cara. Então a gente vai colocar nesse cara aqui todos os apply update. Então eu vou vir aqui no after post, depois de salvar, eu vou colocar lá o m dependente ponto apply updates, né? Vamos fazer agora a mesma coisa aqui no delete. E vamos fazer aqui no cancel. Aqui vai ser cancel updates, certo? Um detalhe é o seguinte, como essa tabela aqui, ó, a gente tem essa informação que esses dependentes, eu vou ter vários caras desses. Então toda vez que eu pular de um cara para o outro aqui, eu vou querer que só apareça naquela nossa tabela na memória os dependentes que são de um determinado cliente aqui, certo? Tá vendo que aqui eu tenho uma relação com esse ID cliente aqui, né? Então eu posso ter vários dependentes do mesmo cliente. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Nessa query aqui, a gente vai fazer o SQL dela que a gente ainda não fez. O SQL tem uma particularidade, né? Vamos colocar assim, ó, select asterisco from dependente. Aí a gente vai fazer o seguinte, o L, olha, a chave que a gente faz a relação ali é dependente desse aqui, né, na verdade. O L é ID cliente igual a ID cliente. Ok. Então, olha só o que a gente vai fazer. Nessa query aqui, antes de abrir, que seria no before you open, a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, ó, que dependente ponto param by name, parâmetros, né? Vou pegar o parâmetro lá, e o parâmetro que eu vou pegar vai ser o parâmetro 0, que só tem um ponto res ponto value, vai ser 2 pontos igual. Aí, olha só. Como essa tabela está relacionada àquela tabela lá de cima, eu vou fazer o filtro aqui direto. Então, toda vez que eu rodar aquela tabela lá de cima, ou, por exemplo, toda vez que eu... Imaginando o seguinte, toda vez que lá no cliente eu pular de um cliente para o outro, eu vou ter que vir aqui, abrir e fechar essa tabela. Mas quando eu abrir essa tabela, eu quero filtrar somente o quê? O cliente que tiver selecionado no momento. Então, toda vez que eu rodar essa memory aqui, porque ela está rodando lá dentro da tela de um para o outro, indo para o próximo cliente ou abrindo um determinado cliente, eu quero que quando eu rodar de um cliente para o outro, eu filtre esse cara aqui. A gente vai fazer isso aqui dentro. Mas só que quando eu abrir e fechar, eu já quero que eu pegar qual é o cliente que está selecionado aqui. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Eu vou colocar mcliente, ponto id cliente, que eu vou pegar o código do cliente, ponto resInteger. Beleza? Então, toda vez que eu for abrir esse cara aqui, eu vou pegar o cliente que estiver selecionado aqui, porque essa daqui é uma tabela filha desse cara aqui. Beleza? E aqui em cima eu vou fazer uma pequena modificação, né? Porque, além de a gente colocar os apply updates que a gente colocou aqui na dependência, eu vou ter que, quando eu abrir e fechar, eu só quero que filtre esse cara aqui. Então, a gente vai vir aqui, ó, no after scroll, que é depois de rodar para o próximo registro, eu vou fazer o quê? Que dependentes ponto close, fechei o dependentes, né? Close
Aí eu vou fazer o seguinte também, vou fechar a tabela. Isso é interessante quando a gente tem que forçar que ele busca novamente os campos dentro do banco de dados. Posso colocar o M dependentes também, vou fechar ela, certo? E vou vir aqui, vou abrir ela de novo. Vou fazer o que dependentes, dependente.open, e vou fazer o M dependentes.open também. Então aqui eu abri e fechei todos os casos. Então quando eu abro e fecho, automaticamente, quando eu fechar, ele já vai pegar só o próximo cliente que tiver aqui. Então toda vez que eu rodar de um próximo cliente aqui, eu vou vir, vou abrir e fechar esse cara e só vai aparecer os clientes que estão marcados aqui, beleza? Vou adicionar os campos aqui logo, né? Opa, ele está falando do login aqui de conexão. Eu vou colocar aqui por enquanto só para a gente colocar para aparecer o prompt login, que aí depois eu tiro lá. Então vamos lá, vamos adicionar os campos, ele vai pedir o login aqui, eu vou colocar, pronto, aqui vai pegar esses caras, né? Esses caras aqui a gente já pode configurar eles também, falando que esse cara aqui ele é chave, né? Aqui ele vai ser chave. E esse cara aqui, ele vai participar do L, ele vai participar do L também. E esse cara aqui, ele só vai fazer o update. Beleza, aqui já está configurado. Vamos fazer aqui na região a tabela que a gente vai pesquisar esse cara aqui. Então vamos colocar o SQL aqui dentro logo, né? Cadê? SQL, aqui embaixo. Select asterisco from região. Vou pegar e vou adicionar os campos aqui logo também, beleza? Adicionei os campos, está aqui o campo região, beleza? Como eu não, por enquanto, normalmente quando eu configuro esse cara, eu já coloco todos para fazer o apply update, faço a mesma configuração de persistência para todos. Mas eu não vou fazer aqui para região não, beleza? Então a gente já tem aqui a nossa tabela região, o cliente aqui, quando eu abrir e fechar, ele já vai fazer o filtro nessa tabela aqui de baixo. Aqui também já está com os campos. Deixa eu dar uma olhada aqui se está faltando alguma coisa na implementação. Bem, aqui eu acho que só está faltando o seguinte, né? Como esse cara aqui é o pai desse cara, quando eu apagar esse cara aqui, eu quero apagar todos os dependentes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui no before delete, antes de deletar, eu vou pegar o que? Eu vou fazer o M dependentes, né? Ponto first, e eu vou fazer assim, ó, while e vou fazer M dependentes ponto delete. Aí, enquanto não for o final da not, né? Enquanto não for o final da tabela, eu vou deletar os itens. Enquanto essa tabela tiver algum item, vai deletar todos. Então, se eu apagar um cliente, eu apago todos os dependentes do banco automaticamente aqui. Beleza? Pessoal, basicamente a configuração que nós tínhamos para fazer no nosso data model para essa configuração aqui do nosso banco de dados, né, onde eu tenho esse cara uma região onde um cliente tem uma região e um cliente pode ter vários dependentes, é essa. Na próxima videoaula agora nós vamos ver como configurar a interface para poder fazer essa persistência aqui. Beleza, pessoal? Um abraço.